Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui. O Ardor tá mandando falar, eu falo. Ele mandou, eu falo. E esse vídeo aqui é sobre a aparência de Jesus. Eu vou dar alguns detalhes de um Deus que você está começando a conhecer e que nós buscamos em conhecer, porque ninguém conhece a Deus completamente, entendeu? Paulo fala assim, ó, de quão alto é a mente dele, né? Que ele não pode alcançar. Então é uma coisa que tem a ver com aparência, como é que o ser humano ele faz e como é que o ser humano age, como é que Deus age. Essa palavra, ela está em Isaías, profeta maior Isaías, no capítulo 53. Eu vou ler do 1 ao 6. Leitura, vou ler rapidinho aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço de Yahvé? Preste atenção no versículo 2, que é o principal. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem seus semelhantes esconde o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Querido, eu sou feio, mas pelo menos quando eu vou no mercado, na padaria, pegar meu filho na escola, ninguém vira a cara para mim, não. Para você ver como é que era a aparência de Jesus aqui. Versículo 4. E no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tornou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como eu disse no outro vídeo, irmão, Deus ele poderia ter levantado qualquer pessoa, inclusive qualquer um dos discípulos, ele podia escolher, e derramar o mesmo Espírito que é dele, o Espírito Santo de Deus, sobre, vamos supor, vou escolher Pedro. Fica aí em cima, Jesus. Pedro falaria as mesmas palavras que Jesus falou. Pedro curaria e libertaria, igual Jesus curou e libertou. Você está me entendendo? Mas por que que ele mandou o filho dele? Porque ele é um Deus de perto, a palavra de Deus diz, e não um Deus de longe. Como eu falei no outro vídeo, ele não diz assim: eu estarei lá de cima te vigiando todos os dias da sua vida, mas ele fala por discípulo: eu estarei contigo todos os dias da sua vida, ou seja, eu vou estar batalhando contigo as suas batalhas. Eu sei que você é um ser humano falho, eu sei que você é um ser humano que vai morrer por causa do Cronos, o meu tempo é Kairos, mas eu quero que você, quando você completar o teu corpo físico aqui na Terra, os teus dias aqui na Terra, eu quero que você more no Eon, né? No Kairos, que é a eternidade, sem dor, sem choro, com o corpo glorificado comigo. Esse é o objetivo. Mas Deus ele foi muito sábio, olha só. Então ele mandou o próprio filho dele, para mostrar também que ele foi o primeiro dizimista, porque o dízimo tem a ver com primícia, irmão. Você dá a melhor parte do seu trabalho e oferecer a Deus, entendeu? Oferecer ao Senhor. Eu já expliquei sobre o dízimo no outro vídeo. Os dízimos eram entregues primeiro para os levitas que cuidavam do templo. Os levitas não tinham partilha na terra, então eles moravam tipo na terra de outras tribos, de Rubens, de Manassés, de Levi, entendeu? Eles tinham tipo uma embaixada no coisa. Eles não entravam na partilha da terra, mas eles moravam em cada uma das terras. É por isso que até hoje templos religiosos não pagam impostos. Tu tá me entendendo? É por isso que foi criado um país dentro do outro, o Vaticano dentro da Itália, que é considerado o menor país do mundo. Que ele é diferente de todos eles, entendeu? Então a igreja não paga imposto por causa disso. Então o dízimo alimentava a primeira família dos levitas,
entendeu? O levita e a família dele. E o que sobrava muito, era distribuído para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para os peregrinos, né, refugiados. E assim se fazia a justiça. Essa é a verdadeira justiça socialista estabelecida por Deus. Mas tinha que ter como cabeça, o socialismo só dá certo quando se tem por cabeça uma pessoa justa e perfeita. Mas parece que o socialismo no mundo, pela história do mundo, você vê aí Mao Tse Tung, né? Qual é o outro cara aí? Mussolini. Qual é o outro lá? Lenin, né? Esses caras é um verdadeiro genocídio, porque eles são um psicopata, porque o poder, irmão, ele enerva. Eu tive um porteiro que trabalhava comigo, eu fui gerente do hotel municipal, né? E eu coloquei esse porteiro, que ele era um pouco mais inteligente, eu coloquei ele como subgerente, para poder dar folga no domingo para outros porteiros. Só que esse homem, e lá o hotel tinha 10 pessoas registradas, né? E 2 pedreiros que faziam, um pedreiro e um eletricista, né? E um pintor que fazia obra por fora. Ia lá, reformava o quartal e a gente pagava ele por fora. Mas registrado tinha 10 funcionários. E ele quis me derrubar para poder governar sobre esses 10 funcionários, irmão. Então o poder, ele não escolhe condição financeira e nem quantidade. O poder é uma coisa que, se você não tomar cuidado, ele vai te dominar. Entendeu? Ele vai te dominar. E é isso que moveu Satanás. Que ele era o querubim ungido, era a vara de aferição. Se alguém perguntasse para Deus assim, qual é a sua melhor criação? Ele falou, é Lúcifer. Ele não ficou satisfeito em ser o melhor querubim já criado. Ele quis ser mais. E essa insatisfação, como eu falei, ela vem de Satanás. Mas voltando para o tema, olha só como é que Deus ele age, né? Ele fez Jesus vir feio. Então aquele quadro de Michelangelo que você tem, de um Jesusinho assim, fazendo a mãozinha, desmunhecando, cabelo longo, louro, de olhos azuis, aquilo é uma mentira pintada por Michelangelo. Mas Michelangelo não pintou aquilo à toa. Ele pintou aquilo, irmão, porque sabe, assim como o João falou, que eu falei no vídeo anterior, que João disse que muitos têm se feito anticristos, é porque os anticristos já vêm desde aquela época. Mais de 2000 anos atrás, tu tá me entendendo? Só que agora ele tá metendo a cara. Então, Michelangelo sabia que se ele pintasse Jesus conforme está escrito que nós acabamos de ler aqui em Isaías 53, ninguém ia comprar, não ia vender. Porque é a aparência que vende. O problema do ser humano é a aparência. Como eu te falei, eu era gerente do hotel. Irmão, falar uma curiosidade aqui que eu tenho, que eu sempre orei a Deus, perguntando por quê. Que esses 7 anos que eu fiquei nesse hotel foi um castigo, irmão. Irmão, aquilo entrava a escória do ser humano ali, era bandido, era viciado, era pessoa ruim, querido. As pessoas ruins. Só eu vi pessoas, eu vi 3 pessoas morrer ali, 2 de ataque cardíaco em 3 quartos diferentes. E um de suicídio. Ele foi lá, comprou um cachorro quente no russo do cachorro quente. Ele veio com 3 vidros de chumbinho, ele botou 1,5 só na parte que ele mordeu e caiu na cama. Ele nem usou a cama. No dia de manhã, quando a gente descobriu que ele não bateu a porta, né, defunto não vai abrir a porta, quando nós pegamos a chave reserva e abrimos, ele estava deitado assim com expressão de dor e em volta do corpo dele tudo molhado de suor. Porque o chumbinho, ele não te mata quimicamente. É uma das piores mortes que existe. Ele causa uma queimação tão grande na tua traqueia que você não consegue respirar. Se você respirar, a dor aumenta. Então você morre asfixiado. E com muita dor. É isso que ele faz nos ratos, entendeu? Então eu vi muita coisa ruim ali. Então eu tenho uma curiosidade, irmão. Olha só, o meu primeiro emprego foi como balconista do bar da minha mãe. A minha mãe morreu em 89, esse bar não existe mais. É uma casa agora, de outras pessoas. Depois eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, isso já com 12 anos. Fui trabalhar no escritório de contabilidade como boy. Eu trabalhava 8 horas por dia, com 1 hora de almoço. E toda sexta-feira eu tinha que faxinar banheiro. Todo o banheiro do escritório. Muita gente aí reclama, né? Ah, é trabalho infantil, sei o que. Eu sou grato, querido. Eu sou grato. Sabe por quê? Tinha que ser assim.
Tem nada a ver com trabalho infantil, não. Tá? Então, esse escritório não existe mais. Inclusive, são falecidos. Tanto o pai dele, né, que era o advogado, que ele era metade contabilidade e metade advocacia. O pai dele, o seu Toste, morreu, e o Carlos Alberto, que é o Toste, que é o filho dele, também morreu. Morreu novo, inclusive. Aí dali eu fui trabalhar na indústria de bebida antártica do Rio de Janeiro. Fiquei em Jacarepaguá. Trabalhei 7 anos ali, de 91 a 98. Aí quando eu saí, aquilo virou Ambev, e hoje é um shopping. Aí depois eu fiquei um tempo parado, aí eu fui trabalhar como porteiro nesse hotel municipal. Trabalhei 7 anos lá também. Olha os 7 aí me perseguindo. De 98 até 2005. 98 até 2003. É isso? Não, 2005. 2005. E esse hotel não existe mais. Ele é uma loja americana. Eu perguntei por quê. Aí o Ardô tipo me falando assim, ó. No caso desse hotel, por onde você passou, você não pode mais voltar atrás. Você tá me entendendo, irmão? Por que eu tô falando desse hotel? Porque esse dono do hotel era aquele que eu falei do outro vídeo, que fazia parte de um grupo de extermínio. Então ali também você aprende os segredos da capetagem, porque ali é um antro, irmão. Era um antro de capeta. Quando esse velho morreu, eu só consegui trabalhar mais 10 meses, porque eu tava começando a ver demônios enormes, de 2 metros de altura. E a voz, o ardor, que vem desde aquela época, 2005, falando assim, ó, sai. Aí uma vez eu tava aqui, eu tinha o meu filho que tá com 22. Ele era pequenininho na época. Aí eu sentei ali, eu era assinante do Jornal Globo. Aí quando eu abri o jornal, tava assim, minha área, gerente administrativo, auxiliar administrativo especializado. A minha área encabeçava a lista de desemprego. Na época era o governo do Fernando Henrique. Aquilo ali é tudo pra te, tipo assim, pra te assustar mesmo. Fica no hotel, que se você sair dali você não vai arrumar emprego, você vai passar fome. Era isso que eu pensava. Na minha mente lógica. E uma vez eu me lembro que eu comecei a discutir na escada aqui de casa, aqui ó, do lado. Eu comecei a discutir com o senhor. Quem visse assim pensava assim, ó, esse cara tá maluco, tá falando sozinho. Mas eu tava discutindo com o senhor. Que o Ardô tá falando assim, sai. 10 meses depois que o velho morreu num assalto lá, que eu tava começando a ver espírito, ele sai de lá. Aí eu ponderando com ele, mas senhor, o que eu vou fazer? Olha aqui o jornal, o desemprego. Meu filho, como é que eu vou sustentar meu filho? Ele, sai de lá. Aí, mas senhor, mas eu não posso, teimoso, né? Mas eu não posso, senhor, como é que vai ser da minha vida? Aí eu escutei a voz, assim, de dentro pra fora, eu falei assim, sai de lá, que eu estou mandando você sair de lá, agora! Agora! Irmão, não quis nem saber. Tinha um outro porteiro lá, que eu treinei ele, eu fui no outro dia só pra treinar ele ficou surpreso. Nem falei nem com o filho do dono que assumiu a firma. Eu falei assim, querido, isso, aquilo. Aí eu ainda fiquei dando instrução pra ele, pro telefone, eu já em casa, porque eu não tinha nem mais coragem de entrar mais lá. Eu fiquei uns 40 dias dando instrução todo dia pra ele. Ricardo, aqui, chegou a conta de luz, de água, chegou o boleto do contador, chegou aqui o GPS pra pagar os funcionários. Eu falei, é isso, vai no banco, tal, procura gerente, tal. Dando instrução no telefone. Entendeu? E o filho do dono não fala comigo até hoje por causa disso. E... por quê? Porque eu obedeci a ordem de Deus. Aí eu fui lá, fiz os trâmites normal, ele me levou, né, pra homologar, peguei minhas coisas, né. Eu tinha uns vale lá, uma dívida com o hotel, eu usei meu fundo de garantia e dei na mão dele, falou, tô devendo tanto pra empresa aqui, abate tudo. Que eu queria tirar qualquer laço daquele local, você tá me entendendo? E eu fiquei anos sonhando com aquilo ali. Que eu também fiz muita besteira ali dentro, bebi muito, traí, fiz um monte de coisa, irmão, errada. Aquilo foi um inferno, por isso que eu perguntei a Deus. Tu tá me entendendo? Mas eu me lembro que o dono do hotel, ele ficava se metendo, ele bebia muito e ficava se metendo ali na portaria no trabalho dos porteiros, principalmente os novos. Então quando eu fiz uma suíte lá, eu fiz a suíte, a famosa 7, a suíte 7, que eu reformei, que esse quarto custou na época 32 mil. A cama era suspensa por 4 correntes e o quarto tinha 101 espelhos. Era a mais famosa disparada, então todo mundo pediu 7. O velho passou os 6 meses da obra me zoando.
Ah, isso é quarto de maluco, isso é coisa da tua cabeça, que não sei o que, não sei o que. Quando ele fez sucesso, ele não falou mais nada. Aquele velho era um mistério, aquele velho era o diabo, irmão. Então eu aprendi, vamos dizer assim, eu aprendi muito com o diabo. Mas eu sabia o que ele queria fazer comigo. Eu sabia como é que ele tratava a minha esposa. Por isso que eu me revoltei. Por isso que eu faço esses vídeos. E os meus textos. Entendeu? Ele não vai com a minha cara. E eu também não vou com os cornos dele. É porque, irmãos, tem muita gente que cai numa falácia aí que diz que o diabo compra a sua alma. Isso aí vem fantasia de filme, né? Igual que esse filme de vampiro, alho, não sei o que. Isso é uma mitologia, isso é uma fantasia. E uma dessas fantasias é que o diabo ele compra a sua alma. Não é assim não, querido. O diabo também escolhe, ele capacita. Jesus não passou a noite orando para escolher os discípulos? E ainda assim veio Judas. O diabo também, ele escolhe, ele capacita. Ele queria me escolher. Só que eu não gosto dele, eu não quero. Trabalhei com ele em pessoa, irmão. Não tá me entendendo? Ele me estimulava. Pega essa mulher aí, cara. Você é o provedor da casa. Tá? Você é o provedor da casa. Não tem coisa pra... não tem problema pular cerca, não. Esses conselhinhos que muita gente dá aí, é o capeta que dá por trás. Então, como esse quarto fez sucesso, as pessoas começaram a mandar, os porteiros mandou o cliente falar para divulgar o quarto. Só que tinha um casalzinho que chegava lá, gente boa o casal, rapaz, já meio coroinha, todo sábado de manhã. E ele pedia a suíte 7, o que ele fazia? Ele não ficava às 4 horas, ele pagava às 4 horas, que era o mínimo, mas ele ficava ali 1h30, 1h40, só para namorar com a esposa, né? E o interessante é que a esposa, quando saía, ela esticava o lençol, a gente tinha que tocar, né? Tinha que tocar por questão de higiene, né? E por causa da vigilância sanitária. A gente não reutilizava o lençol. Mas ela esticava o lençol mesmo sujo, dobrava as toalhas e deixava R$5 de caixinha pra Lúcia, que era a arrumadeira da manhã, que ela sabia. Trancava a porta, ele pegava a porta na portaria e deixava o quarto todo limpinho. Só que esse casal, por ele morar perto, o homem vinha de camiseta de chinelo, às vezes com a camisa do time de futebol, e a mulher vinha simples. E o velho começou a implicar, você fica dando esse quarto pra qualquer um. E a gente falava assim, ô senhor, isso aí é casal que vem, entendeu? Ele pede, ele fica pouco tempo. Não fica dando pra esses pés rapados não, preconceituoso, que vem do diabo, entendeu? Aí um dia, né, como tudo que você faz volta ainda nessa vida, entrou um casal que ele queria. Um cara de terno, gravata, e uma mulher de blazer. Bonito o casal. Entrou no quarto. Quando ele saiu do quarto, todo mundo puxando o saco, porque o cara tava de terno e a mulher tava de blazer. O cara brigou com a mulher lá dentro, tinha quebrado o blindex. E o cara pegou, irmão, parece que ele anda com um alicate de corte. Ele levou, que eu botei as tomadas modernas da Piau que tinha, caríssima, potenciômetro, né, de luz romântica. O cara desparafusou, cortou os fios, levou os miolos de tomada, querido, do quarto, todos eles. A arrumadeira, quando foi lá arrumar, meteu a mão assim, que se foi de noite, ela levou um choque lá, porque ela bateu nos 2 fios, com a mão. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, esse é o casal. Puxei na câmera, ele tava dormindo, puxei na câmera, esse é o casal que tu fala pra botar lá. Agora o senhor vai gastar R$7.000 pra consertar o quarto. Sabe por quê? Aparência. Eu me lembro de um golpe ali perto, onde era o Banco Real, que hoje é o Banco Santander. Isso saiu no jornal, irmão. O último assalto que aquele banco sofreu. Hoje quase tu não vê assalto a banco, porque quase não tem dinheiro, entendeu? O dinheiro está sendo substituído. Mas como é que roubaram aquilo ali? Entrou 8 caras, tudo bem vestido, tudo de terno, né? Eles entraram como se fosse um empresário. Aí entrou uma loura, irmão, pela foto do jornal a mulher já era bonita. Pessoalmente, então, uma loura, pensa numa loura, com uma bolsa como é que é o nome daquela? Versace, né? Bolsa de marca, toda elegante, além de bonita, era elegante. Ela entrou. Dentro dessa bolsa tinha 8 pistolas. O que aconteceu? Quando ela entrou pela porta da frente, a porta pim, ela deu um olhar pro segurança. Isso tudo tá no jornal, tá, irmão? Tudo tá no boletim de ocorrência. E o segurança, ele tem
um controle remoto dentro do bolso, escondido, que ele destrava a porta. Por exemplo, quando o carro forte entra, para ele não desligar o sistema de segurança, ele libera a porta, porque sabe que o fiel vai entrar e os caras vão entrar com armado. Então, ele abriu para a Loura entrou. Aí a Loura foi lá, foi encostando no escondido, deu a pistola para o menino, ação coordenada. Quando chegou a hora do sinal, eles, pum! Não deram um tiro, levaram o dinheiro todo da agência. Por quê? Aparência. Entendeu? Eu costumo falar, eu tenho mais medo de 10 pessoas engravatadas andando dentro de um shopping do que um cara com a camisa do Flamengo, do Corinthians, andando de chinelo. Por quê? Porque esses caras, eles são ladrões de joia. Entendeu? E outra coisa, quem ficar na frente dele, segurança, coisa, quem se opor, ele mata sem dó. Mas eles entram em qualquer lugar, por quê? Tudo bem vestido. Aparência. Então Jesus, ele veio feio. Por quê? Você se lembra lá quando foram ungir, quando Deus mandou ungir Davi? O Samuel foi em cima de quem? Dos irmãos dele, tudo bonitão. A palavra de Deus diz que Davi era franzino, ele era uma prefiguração de Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo é chamado Jesus, filho de Davi. Foi um grande rei, que isso tem a ver com esse vídeo que eu vou encerrar já. Eles foram em cima dos mais bonitão, os guerreirão. Eu vou trazer nesses próximos dias um vídeo sobre Davi, que é interessante também. Ele vai provar que ele é uma prefiguração de Jesus Cristo e que Saul é a gente. Eu vou te provar na Bíblia, entendeu? Pelas revelações da Bíblia. E o que acontece? Aí o que Deus fala para Samuel? Foi, não, ele não é nenhum desses, querido. Ele está lá, ó, pastoreando, ó, glória. Ele está pastoreando. É ele, é o pastor, é o bom pastor. Por isso que ele o Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. Qual era a aparência dele, irmão? Que diz no livro de 1 Samuel, ou 2 Samuel? É 2 Samuel. É. Que ele era franzino, de gentil aspecto, ou seja, magro, baixinho e fraco. Mostrando que a força não vem do teu vigor físico. Vem da capacidade que Deus te mostra, que derrama sobre você. Entendeu? Ele capacita os escolhidos dele. Ele falou assim, olha. Aí Jesus, ele falou uma coisa para Samuel. Vocês olham a aparência, eu olho o coração. Entendeu? Enquanto o homem olha a aparência, ele vai olhar sempre o coração. Então foi lá e ungiu. Então é o seguinte, Jesus, ele veio. O meu sobrinho falou uma coisa interessante uma vez numa pregação, que ele é pastor, né? O pastor Fabiano Máximo. Ele disse que se a história de Jesus fosse aqui no Brasil, hoje, era como se Jesus viesse lá do interior de Goiás, um caipira baixinho, feio. E o que as pessoas daqui, do centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, iam falar? Eu vou confiar nesse cara, nada, rapaz. Como eu te falei no outro vídeo, o cara veio me zoar. Ah, o irmão tá fazendo live de camiseta. Não prestou atenção no que eu tô falando, prestou atenção na aparência. A aparência engana muita gente, querido. Então, pro bem e pro mal. Então, o que acontece? Era como se ele viesse do interior de Goiás, feio. Ninguém dá crédito. Os escribas e fariseus também tinha isso, irmão. Eles tinham isso neles, dentro deles. Aparência. O Messias que os judeus esperavam e esperam até hoje, e eles mesmos estão falando que já estão entre eles. O Messias deles já está entre eles. E tem gente que está falando que o fim do mundo, que o fim dos tempos, que o anticristo vai demorar para reinar. Eles mesmos estão falando que já está entre eles. O que eles estavam esperando? Um rei bonito, um rei forte, um rei que dominasse Roma, apesar deles terem negócios com Roma. Aí me vem Jesus montado num jumento feio, para você olhar o quê? Para dentro de Jesus e não para fora de Jesus. Esse quadro de Michelangelo é uma mentira. A própria passagem do Judas ter recebido 30 moedas de prata, que era valor suficiente para comprar um terreno e foi comprado para fazer um cemitério. Tu imagina o tamanho de um cemitério. Então, não tem lógica? Você tem que usar a lógica. Bastava os escribas e fariseus falar para qualquer um soldado lá, falar assim, ó,
vai em cima do louro de olhos azuis. Mas não, por quê? Porque eles não sabiam que era Jesus. Porque Jesus era feio e o povo era feio. Então ele se misturava. Tu vai ver passagens que Jesus ele pregava, as pessoas queriam apedrejar ele, ele falou que se misturava na multidão e conseguia escapar. Por quê? Porque ele era feio misturado junto com o feio. Ele tinha um conhecimento, ele era o filho de Deus. Ele veio feio, ele veio simples, irmão, mas ele tinha todo o conhecimento. Porque ele está mostrando para que ele veio. Entendeu? Não é para salvar bonitão, poderoso, não. Ele fala assim, ó, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Porque quando você está bonito de aparência, quer dizer também que você está saudável. Então Jesus ele veio quebrando esses estigmas, querido. Por que o cachorro, por exemplo, é considerado o melhor amigo do homem? Porque ele não fala. Ele mostra. Porque falar é uma coisa, falar é aparência. Tem muita gente que fala, eu te amo, mas está te odiando por dentro. Você está entendendo agora porque que Jesus ele falava assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Porque Deus, ele conhece seu coração. Então, ele veio propositalmente feio, tá? Para as pessoas olhar para o que ele está falando e para dentro dele, o que ele faz e o que ele fala. Entendeu? E não como ele é. Por isso que tem muita gente aí que vai em bar, vai em boate, né? Nesses rendezvous da vida aí, pega uma mulher toda montada, bota pra dentro de casa, se apaixona, bota pra dentro de casa. Aí depois, com o tempo, ela vê quem ela é. Por isso que tantos divórcios, porque não orou a Deus. E outra coisa, querido, vou falar uma coisa pra você aqui. Você vai num bar tu vai pra quê? Eu ia muito em bar. Sabe pra quê? Pra se divertir, beber, essas coisas. Uns são casados, outros bebem pra arrumar confusão. Então é aquele local ali. Você vai ali pra arrumar mulher pra botar dentro de casa, presta atenção, pô. Depois tu não reclama. Tá me entendendo? Depois não reclama. Quando vier a separação. Então você tem que orar, são coisas estruturais, você tem que orar. Mas muita gente vai pela aparência, irmão. Muita gente caiu em golpes que perderam o patrimônio da vida inteira por causa de aparência. Parem de viver de aparência. Pare de confiar em aparência. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz que Satanás ele se transveste de anjo de luz. A palavra de Deus diz que Lúcifer era belo em formosura. Ele vai vir assim, irmãos. Não vai vir feio como a raiz de terra seca. A Bíblia ensina você. Então se desprende desses preconceitos, querido, que é a chave do teu sucesso. Você tá me entendendo? Não vá pela aparência. Vá pela oração. Eu falei num vídeo lá atrás, do ano passado. Esse vídeo é interessante, crente sofre prejuízo, que eu conto isso. Porque às vezes, querido, você pede uma loura de olhos azuis, influenciado por filme americano. Mas se você orar a Deus, Deus vai te dar uma negra. Ah, porque ele é implicante? Não, porque ele não dá aquilo que você quer, ele dá aquilo que você precisa, querido. Isso aconteceu comigo. Por isso que eu amo a minha esposa, muito mais hoje do que na época que eu namorava ela. Porque isso é Deus, ela veio de Deus. Mas ela aparentemente não era nada que eu esperava. E por isso que os judeus vão ser enganados, e bilhões de pessoas. Porque finalmente vai chegar o Messias dele, bonitão, dominando tudo. Ele é o quê? Ele não vai ser o dono do mundo, ele não vai ser o governante mundial, do jeito que os judeus queriam. Mas Jesus já veio, vou ser exato, há 2024 anos atrás. Porque ele veio pregando o reino de Deus e não dessa terra. Então quem tem um umbigo preso nessa terra vai adorar o Messias falso, o anticristo. Entendeu? Agora aquele que olha para dentro, não vê aparência, ele vai chegar para o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Messias, ele está voltando. Entendeu? Mas você vê que em Apocalipse ele já não aparece mais como um Jesus feio. Ele já não aparece como um Jesus moído na cruz, chicoteado com coroa de espinho. Como é que o João vê ele, irmãos? Aleluia! Ele já vê aqueles pés parecendo, né? Aquele latão reluzente, cabelo branco, com óleo com chama de fogo. Ele já vem como ancião de dia, querido. Aquela fase humana dele já passou. Ele já cumpriu o sacrifício dele. Porque Deus estava arquitetando um plano para salvar a humanidade. E esse plano exigiria um sacrifício de um ser perfeito. Aí Jesus falou,
pode me usar, pai. Aí o pai ainda explicou para ele, essa história tá escrita no próprio livro de Isaías, que é um profeta messiânico. Ele fala assim, pai, aí o Deus fala para ele, filho, tu vai sofrer, tu vai ser moído, porque isso que vai aplacar a minha ira, e sem eu perder a minha santidade e minha justiça. E não é todo mundo que vai acreditar em você, meu filho. Ele falou assim, mas algumas pessoas vão acreditar, pai? Algumas pessoas vão, muitas vão acreditar. Que são aquela multidão que vem no Apocalipse de branco, com as vestes chapiscadas do sangue do cordeiro, com palmas na mão, querido. Entendeu? Aí ele falou, então eu vou, pai. Eu vou. Pra tu ver como é que é Jesus, querido. Entendeu? E Jesus, Deus provavelmente deve ter falado, filho, mas você vai vir como um feio, tu não vai vir bonitão não. Não interessa, pai. Não interessa, é para salvar algum dos meus irmãos, então eu vou. Por isso que eu o amo. E por isso que eu não gosto do capeta. E é por isso que dificilmente a aparência me engana, querido. Não tá me entendendo? Porque eu conheço o falar do capeta que está dentro da pessoa a quilômetros de distância. Então ela pode vir com a loura mais linda do mundo. Entendeu? A palavra de Deus diz que o anticristo, ele como é que é? Ele agirá como cordeiro, mas falará como um dragão. Então preste atenção, querido. Não tá me entendendo? Esse é o conselho desse vídeo. Chegou a 31 minutos, me perdoe. Até os próximos e qualquer coisa deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.